cruz eu vou. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, Sua obra eu vou cantar. sua obra vou cantar. Meu Salvador, Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. somos seus, Senhor, quebrantados pelo teu amor. Merecida vida de graça eu recebi. Merecida vida, de graça recebi, Por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, por isso trouxe minha vida. trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia, Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Como nós chamamos Deus. Aleluia. Quebrantado do seu amor. Vamos abrir a palavra de Deus antes de nós cearmos. Um momento especial da vida da igreja. A ceia do Senhor. Você vai abrir em dois textos. Primeiro, Mateus capítulo 7, por favor. Versículo 24. E depois, Marcos, capítulo 6, verso 45. Primeiro texto, repetindo, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Esta semana eu recebi um telefonema do irmão Dionísio. Me parece que o Dionísio é presbítero, não tenho certeza disso. E o Dionísio leu o boletim da nossa igreja e ligou aqui para dizer: pastor, que bênção. Incentive os membros da igreja
a também distribuir o boletim para os seus amigos. Essa mensagem faz diferença. E eu estou escrevendo uma mensagem, um folheto, e o Dionísio se dispôs a distribuir no bairro todo esse folheto que nós vamos fazer sobre a família no mês do lar. Dionísio é um presbítero aposentado. Ele é corretor de imóveis há muito tempo, um dos primeiros corretores de imóveis da cidade. E ele se dedica à pesquisa nos bairros da cidade e distribui folhetos. E ele vai fazer esse trabalho a partir do dia 12. Lembre-se nas suas orações do Dionísio, que vai bater de porta em porta as casas aqui do bairro, entregando a mensagem da igreja. Bem, lembre-se disso. E, na medida do possível, eu vou também acompanhá-lo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Marque esse texto aí na sua Bíblia. Agora você vai lá para Marcos, capítulo 6. Próximo livro da Bíblia. Você leu em Mateus, agora você vai no próximo livro, que é Marcos, capítulo 6. Versículo 45 em diante. Repetindo, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Amém? Esta semana, eu pude acompanhar de alguma forma o drama de 3 famílias de nossa igreja. 3 momentos que eu poderia chamar de tempestades. Eu estou vendo ali quase toda a família da Estherzinha na igreja, que essa semana passou pelo duro golpe, junto com a Karine e o Daniel. E ontem nós sepultamos o Eduardo com 11 dias. Duro golpe. Na quarta-feira anterior, na mesma semana,
Nós acompanhamos também a família Ladir, do seu Bené, o diácono Bené, que perdeu também um membro da família, pai de família, mais ou menos 45, 50 anos de idade, Tiago, mais ou menos isso? Menos 40 anos. Deixou 2 filhos lindos. Duro golpe. Hoje pela madrugada eu recebi a notícia, bem de madrugada, do falecimento da dona Jorgita, de 70 anos. Como que eu estei de uma grande família. E como toda grande família, também com muitos desafios. E nós estávamos ali, e hoje pela manhã eu disse, quero repetir, todos esses 3 momentos, os membros da igreja, em alguns mais, outros menos, mas em todos eles, os membros da igreja, de alguma forma, estiveram presentes. Foi muito bom ver parte dos membros da igreja ali participando desses momentos e sendo solidários. Tempestades. O texto de Mateus, capítulo 7, diz que as tempestades viriam mesmo. Jesus conclui o Sermão do Monte, o conhecido, famoso, talvez a porção da Bíblia Sagrada mais conhecida em todos os tempos, seja o famoso Sermão do Monte, em todo o capítulo 7. E Jesus conclui o seu famoso Sermão do Monte, dizendo, as tempestades podem vir mesmo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Chuva, rios transbordando, ventos soprando adversários com ímpeto sobre a casa. Jesus está dizendo aqui para mim, para você, estava dizendo para os discípulos, olha, as tempestades podem vir sobre a sua casa. Você observa o texto que Jesus fala de 2 tipos de homens, de 2 tipos de casas. A casa do prudente que construiu sobre a rocha e a casa do insensato que construiu sobre a areia. 2 tipos de construtores, que ele chama do prudente, que construiu sobre a rocha, e do imprudente, do insensato, que construiu sobre a areia. Agora, os 2, embora sejam completamente diferentes, construtores diferentes, eles estão vivendo a mesma situação e o mesmo drama. A tempestade veio sobre a casa do prudente, e a tempestade veio sobre a casa do insensato. Primeira coisa, Jesus está dizendo, tempestades podem vir. Segundo, Jesus está dizendo, ninguém está isento delas. Seja você um homem prudente, seja você um homem insensato, tempestades podem vir. Dois tipos de construtores, 2 tipos de construção e 2 resultados. A tempestade veio com ímpeto sobre a casa do homem prudente, que construiu sobre a rocha. E o texto diz que a casa dele não caiu. Mas o texto em seguida diz que a mesma tempestade veio sobre a casa do insensato. Só que agora o resultado foi diferente. Grande foi a sua ruína. A tempestade destruiu a sua casa. 2 tipos de construtores, 2 tipos de construção e 2 tipos de resultados.
Se a tempestade pode vir sobre a minha casa, sobre a casa de qualquer pessoa, se a tempestade pode vir sobre a casa do prudente e do insensato, então que diferença faz o tipo de construção? Não sei quantas pessoas que você já teve, e eu considero privilégio, acompanhar famílias enfrentando tempestades, não sei quantas. Mas é incrível que, à medida que você vai acompanhando, você percebe a diferença. O texto que nós lemos do Evangelho de Marcos, de acordo com o texto no versículo 45, Jesus compeliu os discípulos a embarcar, a passar adiante para o outro lado. Jesus compeliu os discípulos a atravessarem o mar, que ele sabia enfrentaria uma tempestade naquela travessia. Se você for olhar no dicionário, você vai perceber que a palavra compeliu é forçou, constrangeu. Jesus constrangeu os discípulos a irem, ou seja, os discípulos não estavam querendo muito. Mas Jesus, de alguma forma que o texto não fala, talvez com palavras mais enérgicas, talvez assim com palavras, quem sabe, carinhosas, eu não sei a estratégia que Jesus usou nesta hora, mas o fato é que ele constrangeu, eles foram porque era Jesus, e por causa do jeito que Jesus disse, foram como que meio obrigados a atravessar aquele mar e enfrentar a tempestade. Ou seja, enfrentar a tempestade estava dentro dos planos de Jesus. O verso 52 relata, final do texto que nós lemos de Marcos, que o estado espiritual dos discípulos era coração endurecido. O texto faz questão de descrever o estado espiritual dos que atravessavam a tempestade. Coração endurecido. Talvez por isso a gente entenda o fato de que eles ficaram espantados, ficaram assombrados, ficaram pasmados e não compreenderam a ação sobrenatural de Deus, tanto nesse milagre como no milagre anterior, o milagre da multiplicação dos pães. O que nós concluímos rapidamente é que Jesus estava fundamentalmente interessado em que os seus discípulos atravessassem aquela tempestade. E nós concluímos ainda que, mais do que atravessar a tempestade, Jesus tinha o objetivo de ensinar a eles coisas muito preciosas, muito importantes, que de outra forma eles não compreenderiam. Presta atenção nisso. A provação que enfrentariam na tempestade era a estratégia de Deus, para que eles saíssem do estado espiritual de dureza para um estado espiritual de quebrantamento. A provação era estratégia para que eles compreendessem com mais profundidade quem era Jesus. Compreendessem a Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Que verdades tão importantes que os discípulos precisariam compreender e que até agora não tinham compreendido.
e que a tempestade iria prover um ambiente de aprendizado. Preste atenção. Que verdades são essas que Jesus julgava tão importantes, tão fundamentais para a vida deles, que eles iriam conseguir compreender e assimilar nesse ambiente tão adverso, tão difícil, que é o ambiente da tempestade. Em primeiro lugar, Jesus quer ensinar aos seus discípulos que Ele é soberano sobre a vida dos seus discípulos. Talvez você já perdeu a conta de quantas vezes nós temos falado isso aqui, nas nossas mensagens. Quanto é importante para nós, como cristãos, como discípulos, compreendermos essa verdade. Deus é soberano sobre a minha vida. Jesus, que é o meu Salvador, é também o meu Senhor. Em ambos os milagres, o milagre anterior ao texto que lemos, a multiplicação dos pães, e o milagre em que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, esses dois milagres revelam a divindade e a soberania de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre seus discípulos. Jesus quer mostrar aos seus discípulos que Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reinos. Rei do reino mineral, Rei do reino vegetal, Rei do reino animal. Ele é capaz de multiplicar as moléculas, Ele é capaz de acalmar o mar agitado apenas com a sua palavra. Por quê? Porque Ele é Senhor, está acima de todas as coisas criadas. E Ele, como soberano, não apenas tem poder para criar, ou teve poder para criar, mas Ele tem poder também para dirigir, para coordenar a nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer situação. Inclusive quando somos conduzidos para a provação, inclusive quando estamos vivendo debaixo de tempestades, somos açoitados pelas tempestades, Deus continua no controle da nossa vida. Meu irmão, talvez um dos momentos mais difíceis para a gente seja enterrar os nossos queridos. Talvez, não sei. É difícil a gente mencionar isso. Pai, mãe, levar um filho. Filho, levar uma mãe, um pai, e vice-versa. Marido levar a esposa levar o marido. Pessoas tão queridas que fazem parte da nossa... Como é duro esse golpe. Que tempestade que balança o nosso barco, que joga o nosso barco de um lado para o outro. E que faz a gente chegar no limite do desespero. Meu irmão, se essa tempestade vier sobre sua vida e Jesus não for soberano, Senhor da sua vida, sua casa desaba. Ser soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida, significa que Ele tem direito de governar a minha vida e a sua vida. A vida que Ele conquistou com o seu amor. Ao entregar a sua vida por nós e morrer na cruz, Ele nos comprou por alto preço sua própria vida. Ele não é um Senhor déspota. Ele não é um Senhor tirano, opressor. Por isso Ele diz, se alguém quiser me seguir,
Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Talvez você estivesse dizendo, pastor, mas às vezes essa soberania de Deus não é meio que forçada. Lembre-se que você resolveu, por sua livre vontade, seguir a esse Jesus. E ele disse, se alguém quiser vir após mim, aceite a minha soberania. E eu penso que aqui está, sem dúvida, o maior desafio para nós, homens tão modernos e tão sofisticados, que vivemos no tempo de infinitos recursos. Como é difícil. Na hora da tempestade, você dizer assim, Deus está no controle. Quando você coloca-se ao lado de alguém, no meio da tempestade, aquela pessoa com os olhos em lágrimas olha para você e diz assim, eu sei que Deus está no controle, pastor. Ah, meus irmãos, que privilégio é para a gente ouvir essas coisas. E saber que Deus de fato faz diferença. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes Deus me leva a situações assim, e eu chego para as pessoas e eu não tenho nada a dizer. Eu fui fazer uma visita na UTI do Hospital das Clínicas em São Paulo, e eu perguntei à capelania, a chefe da capelania do Hospital das Clínicas, e aí, o que nós vamos dizer? O que a gente fala numa situação como essa? Falou assim, não existe regras, eu não sei. O Espírito de Deus é que sabe. E às vezes o Espírito de Deus fica em silêncio. Não fala nada. Às vezes ele fala através da pessoa. Pastor, nós estamos sofrendo, mas Deus fez a sua vontade. Parece loucura, né? Eu fico pensando nesses médicos que lidam com esse tipo de gente que tem Jesus como soberano, como é que tem hora que a cabeça deles deve dar uma volta, né? Mas espera aí, uma tragédia na vida dele, desse jeito. Não é verdade? Se você não olha para a vida nessa ótica, meu amigo, você acha que crente é maluco mesmo. Você acha mesmo, e não fique espantado se você ouvir isso por aí, não. O cara chegou para trabalhar, chega lá, em cima da mesa dele, um cartão vermelho. Um bilhete, né? E aí ele sai, pega o bilhete, e seus colegas ali, né, todos sem graça. E agora, o que você vai falar? Falou, Deus proverá. Os caras falaram, esse cara é maluco. Fulano, por que você não faz isso? Fulano, por que você não faz aquilo? Fulano, e você está lá sereno. Deus está no controle. Deus abre portas, Deus fecha portas. O meu tempo de Deus para mim terminou aqui. Agora Deus vai me conduzir para outro lugar. Os caras vão falar assim para vocês, ficam malucos mesmo, esses crentes é doido. Agora mesmo, eu falando sobre dízimo com vocês, fale para o seu amigo do trabalho que não é crente, deixa ele descobrir que você é dizimista, você vai ver o que ele vai falar para você. Você é doido, cara. A gente já ganha pouco, você ainda tem que separar 10% para ficar dando para a igreja, se não falar outras coisas. Todas as verdades bíblicas fundamentais e importantes, as mais importantes, as virtudes essenciais,
só serão experimentadas se nós acertarmos a soberania de Deus na nossa vida. Nós só sairemos da dureza, do estado espiritual de dureza de coração, para um estado onde seremos tratáveis, se nós aceitarmos a soberania de Deus sobre nós. Porque senão, irmãos, nós ficamos endurecidos com a vida. As tempestades na vida daqueles que não servem a Deus como Senhor endurecem o coração deles. Eles ficam duros, eles ficam amargos. A segunda verdade que Jesus quer ensinar aos seus discípulos na tempestade é que Ele é capaz de suprir todas as necessidades. E aqui Deus trabalha o nosso ponto fraco. Necessidades. Necessidades que precisam ser supridas em todas as áreas da nossa vida. Necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades espirituais, sejam elas de que natureza for. É por causa disso, das nossas necessidades não supridas, é que às vezes o homem, nós somos empurrados a fazer tanta maluquice por aí. Uma necessidade não suprida deixa o homem, ou torna um homem quase que um animal, um suicida. A necessidade aguda, não suprida, deixa a gente quase que como um animal. Esse é o nosso ponto fraco. Foi nesse ponto que Satanás se aproximou de Jesus, depois de 40 dias sem comer, e disse assim: Jesus, você é mesmo filho de Deus? Como que o Filho de Deus, ou como que Deus, sendo Pai, permite que você passe tanta necessidade? Manda que essas pedras se transformem em pães, use seu poder. O que o diabo está fazendo? Trabalhando a necessidade não suprida. Jesus estava com fome mesmo, gente. Jesus estava com fome, como eu e vocês sentimos. E o diabo foi exatamente nesse ponto. Diante daquela multidão carente, Jesus toma nas mãos 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Ele tomou nas suas mãos 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas. Jesus está dizendo para eles: eu sou capaz de suprir toda e qualquer necessidade. A semelhança daquela multidão, nós, de alguma forma, às vezes, nos encontramos carentes. E precisamos que as nossas necessidades sejam supridas. Maridos carentes, esposas carentes, filhos carentes. Não é difícil de você encontrá-los. Talvez você tenha vindo aqui esta noite e você está vivendo um tempo assim de profunda carência. O casamento não correspondeu àquilo que você pensou que deveria corresponder. Você se tornou um solitário. E Deus trouxe você aqui esta noite, talvez para lembrar você: meu filho, os meus olhos estão sobre você. E eu sou capaz de suprir todas as suas necessidades. Paulo diz que todos nós, na verdade, somos carentes da glória de Deus. O profeta Isaías fala dessa carência dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E finalmente Jesus diz aos carentes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O apóstolo Paulo diz: e o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Primeira verdade, discípulo, Deus é Senhor sobre a minha vida, inclusive na hora da tempestade. Segunda verdade, Deus é capaz de suprir todas as minhas necessidades. A terceira verdade fundamental para o discípulo sair do seu estado espiritual de dureza para um estado de quebrantamento, para se tornar um discípulo tratável, a terceira verdade é: Jesus multiplica os nossos recursos. Repita comigo, por favor. Jesus multiplica os meus recursos. Agora eu queria que você repetisse pensando: Jesus multiplica os meus recursos quando eu me disponho a servir os outros. É diferente ou não? A primeira parte, todo mundo quer falar. Agora a segunda parte, exige que a gente pense um pouquinho mais, né? Jesus multiplica os meus recursos e os seus recursos quando eu me disponho a servir os outros. Antes da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Alimentem vocês mesmos essa multidão. Como poderiam os discípulos alimentar aquela multidão se o que eles tinham mal dava para alimentar a eles mesmos? O que Jesus está dizendo aos seus discípulos, na verdade, é isso: sirvam os famintos com aquilo que vocês têm. E à medida que os discípulos se dispuseram a servir, Jesus multiplicou os recursos, atendendo aos discípulos e toda a multidão, e ainda houve sobra. Jesus, nós só temos 5 peixes e 2 pães. 5 pães e 2 peixes. Jesus, nós só temos isso. Como que o Senhor está dizendo para a gente alimentar a multidão? O que nós temos mal dá para nós. Meu irmão, seja sincero comigo, com você, com Deus. Quantas vezes Deus falou aqui nesse púlpito, falou a você, talvez na sua casa: você precisa doar mais, você precisa dar mais, você precisa oferecer mais. E você respondeu para Deus: Deus, eu estou custando sobreviver? E o pastor está falando em dízimo e oferta? Seja sincero. Você já falou isso alguma vez? Eu já falei. Minha mão já está de... Cheguei, depois que o culto tinha começado, sentei lá no finalzinho. Depois de um longo dia de muito trabalho, e eu me achando no direito de gozar das mordomias, porque tinha tido um dia muito intenso de sacrifício pessoal pelas pessoas. Quase que a exaustão. E eu sentei no fundo da igreja. Eu falei: Deus, agora é minha hora de receber um pouco. Nem que seja no final de domingo, eu estou precisando de um gás. E aí o pastor me faz um apelo para dar oferta. Eu falei: não é possível, Jesus, o senhor não entendeu minha oração? Eu sou missionário, eu vivo da obra, Senhor, e eu não tenho nada. Depois de um dia de trabalho, o Senhor ainda me traz aqui para dizer: meu filho, dá o que você tem. Eu falei: Jesus, essa mensagem não é para mim. E eu olhava para os lados e dizia: deve ter muita gente aí, mão de vaca, pão duro, que tem dinheiro e não ajuda ninguém. Essa mensagem é para eles. E quanto mais eu falava, mais o Espírito Santo me levava para o cantinho e falava assim: é com você. O Espírito Santo já levou você no cantinho para uma conversa tete a tete, já?
Sim ou não? Já? Já mesmo. Pastor é toda semana. Vamos para o cantinho aqui, conversa pessoal com você. Baixa aqui. Baixa aqui. Eu sou senhor da sua vida. Sou capaz de suprir as suas necessidades. Faz o cheque aí, filho. Jesus. Aí vem a história lá do Éden, né? Senhor, o que eu vou falar para minha mulher? História do Éden, né? Senhor, a minha mulher, eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor sabe que eu sou um cara crente, fiel, bacana, mas minha mulher não vai entender, né? Mentira. Desculpa para sair fora daquele encurralamento divino. Deus às vezes promove encurralamento divino, leva você para o cantinho e fala, e agora sai dessa. Não foi o dia todo você ensinando para as pessoas isso? Faz aí, meu filho. Eu já contei essa história aqui, acho que na quarta-feira, não sei. E aí, eu fiz a soma lá no cantinho do cheque. Aquele talão de cheque surradinho. Sabe que talão de cheque fica dobrado no bolso? Muitas vezes. Está lá no canhotinho as contas, fiz as contas direitinho. Falei, Jesus, é tudo? Tudo mesmo? Deixa eu separar o leite dos meninos, né? Alguma coisinha para a semana, Jesus, tudo. Põe aí tudo. Você nem sabe como é que você termina o cheque. Não são de Deus. E como é que você atravessa a igreja? Oh, Jesus, o que esse povo vai pensar de mim quando eu fizer isso? Vocês vão falar, esse cara é um irresponsável. Porque, Senhor, amanhã, essa segunda-feira, nós não temos dinheiro para comprar as coisas e eu vou ter que pedir emprestado a alguém. Como que eu vou justificar isso, Jesus? E Jesus vai lá, o miserável, põe lá. Eu sou capaz de suprir suas necessidades. E aí eu entreguei a oferta, voltei para o banco, falei, seja o que Deus quiser. E era isso mesmo que Deus queria ouvir, né? E no final do culto, enquanto a gente abraçava, uma irmã colocou um papelzinho no meu bolso, eu falei assim, ainda para completar, ainda vem o pessoal com uma listinha de oração. Essa semana eu só vou poder orar por mim mesmo. Depois do que eu estou fazendo, não vai ter espaço na minha agenda de oração para mais ninguém. Meu nome vai ter do 1 ao 10. Honório, 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 Honório. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, do 1 ao 10. E eu falei, essa irmã não sabe o que está acontecendo comigo agora. E ela vem e coloca no meu bolso um pedido de oração. E eu tive que sorrir para ela, abraçar. Deus te abençoe. E quando foi todo mundo embora, e eu arrumando um jeito de contar para minha esposa o que eu havia feito. Mas antes eu falei assim, eu vou ver esse papelzinho de oração. Aí você já sabe o desfecho, né? Tinha uma oferta daquela irmã 10 vezes mais que eu tinha dado. 10 vezes que eu tinha dado. Gente, a igreja ficou pequena, viu? E eu queria achar uma porta para me sair, esconder de vergonha de Deus. Mas se você quiser de fato ser discípulo de Jesus, você precisa aprender a depender de Deus. E as necessidades, preste atenção, anote isso, as necessidades não supridas, elas são muito perigosas. A gente fica muito vulnerável. Por isso é tão importante que o discípulo aprenda a depender de Deus. Todos comeram e se fartaram. Como Jesus é maravilhoso, né? Não apenas se comeram, se fartaram, viu, Alisson? Tinha neguinho voltando lá no cesto de pão 5 vezes, até não aguentar mais. E Jesus olhando aquilo, imagina a alegria de Jesus, né? Se deliciando nesse momento.
em que os seus filhos são supridos fartamente. Sobrou. Os discípulos precisam sempre se lembrar da promessa. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Lembrou? Guardou o texto? Aquele que dá semente, Deus, ao que semeia e pão para alimento. Então Deus que dá semente e pão, suprirá e aumentará a sua sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Se você tão somente confiar. Quarto e último lugar, não importa o tamanho da tempestade, sempre Jesus faz os seus discípulos triunfarem sobre ela. Não importa qual o tamanho, a dimensão da tempestade. Porque às vezes você conversa com as pessoas e vai compartilhar com ele um problema e ele vem e compartilha um outro maior, né? Parece que fica disputa. Já viu os crentes encontrando assim? Ah, porque eu passei por ela. Ih, não te conto nada. Você não sabe o que aconteceu comigo. Aí vem o outro. Ah, isso aí eu vou contar para você. Disputa de quem sofreu mais. Não importa a dimensão, a minha tempestade e a sua tempestade é sempre a maior do mundo. E não importa a dimensão da tempestade, sempre sairemos como vencedores no final. Gente, merecia um amém mais substância, não? Olha que verdade maravilhosa. Se a tempestade é inevitável na casa do sensato, e na casa do insensato, na casa do prudente, na casa do insensato, ou seja, pastor, ela pode bater na minha porta a qualquer hora? Sim, a palavra de Deus assegura que sim. Eu e você não estamos isentos da tempestade. E a primeira bobagem que a gente pensa é assim, a tempestade veio à nossa casa, a primeira bobagem, estou em pecado. O que é que eu fiz de errado, Deus, para merecer isso? Isso é a primeira bobagem. Isso é falta de conhecimento da palavra. A tempestade veio na casa do prudente que edificou sobre a rocha, que edificou sobre a obediência à palavra. E quando você vir alguém passar por tempestade, não julgue as pessoas precipitadamente. Porque quando a tempestade perdura na vida dos outros, eu já vi muito crente falar assim, ah, pastor, tem alguma coisa errada nesse negócio. Ah, pastor, tem alguma coisa espiritual nisso. E a minha vontade como pastor falou, tem é na sua vida, seu infeliz. Que Jesus falou para a gente não julgar os outros. Não faça o papel dos amigos de Jó, quando você vir o seu irmão passando por tempestades, e quando essas tempestades prolongarem, não faça o papel dos amigos de Jó. Porque a palavra diz que as tempestades virão mesmo, elas são inevitáveis, porém, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque Jesus venceu, eu e você podemos vencer. Tenha bom ânimo. Sou eu, não temais. Jesus entrou para o barco deles. E a primeira coisa que Jesus falou foi isso. Tenha bom ânimo, não se desanime. Sou eu. Você está passando por tempestade, meu irmão? Olha Jesus falando com você aqui esta noite. É para você essa palavra. Não se desanime. Sou eu. Não tenha medo. Jesus subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Em primeiro lugar, eu e você precisamos aprender. Deus está no controle da nossa vida, mesmo em tempos de tempestade. Em segundo lugar, Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Terceira verdade fundamental,
Jesus multiplica os nossos recursos quando nós nos dispomos a servir os outros. Deus vai abastecer o seu celeiro e mantê-lo sempre cheio, se Ele encontrar um coração generoso na sua vida. Reparta. Reparta. Dê. Aprenda a prática de dar e de abençoar as pessoas. Quarto e último lugar, Jesus faz seus discípulos sempre triunfarem sobre a tempestade. Você está passando por tempestades? Então já comece a celebrar, porque você já venceu. Jesus já declarou de antemão, você já é vencedor, meu filho. Passe pela tempestade, chore, lamente, e chore mesmo. Porque outra coisa errada é o seguinte, o pai está lá com o filho doente, ou o filho morreu, ou o filho está lá com a mãe que acabou de morrer, chega alguém e fala, não chora não. Que conselho mais errado, né? Não chora não. Não, chora sim. Isso aí é saúde. Chore. Você só não pode se entregar ao choro e ao lamento eternamente, mas chore. Tem o tempo do choro. A Bíblia diz que Davi chorou quando perdeu o seu filho, chorou, mas chegou um tempo que ele falou, chega. Lavou o rosto, trocou as vestes e falou, a vida continua. As tempestades virão, são inevitáveis. Seja quais forem, meu irmão, você já é vencedor. Aqui nessa vida e na vida futura. Lições que a tempestade dessa vida nos ensinam. Quais as lições que você tem aprendido no tempo da tempestade? Quais as lições que você aprendeu? Quais as lições que você já está aprendendo? Talvez a melhor pergunta seja, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda?